Muito bem, então estamos aqui para iniciarmos uma apresentação então da disciplina de Antropologia e Sociologia Rural, né? Nesse momento, com o intuito de apresentar os conceitos básicos, né, os conceitos fundamentais da disciplina, que são os conceitos de antropologia e de sociologia rural. Muito bem, de maneira geral, quando se fala de sociologia, se fala de antropologia, nós estamos falando de campos científicos, né? Ou seja, são ciências, são teorias que vão estudar, na perspectiva da sociologia, o entendimento do meio social, da composição, da organização e do funcionamento da sociedade, tá? Todas as instituições que a compõem, todas as relações complexas que fazem parte dessa estrutura, né, que, que diz muito acerca do próprio ser humano. Quando tratamos da antropologia, tá, o antropos, né, o homem, tá, nós estamos estabelecendo um estudo do homem, do ser humano, enquanto organizador de sociedades, tá? Do homem enquanto portador de cultura, do homem enquanto fabricador, podemos dizer assim, de cultura. Então são dois conceitos, são dois campos científicos densos, complexos, tá? Que nós vamos estabelecer uma análise, um estudo a partir da perspectiva do rural. Tá? Então, a sociologia que nós vamos estudar, a forma de organização social que nós vamos estudar é a rural. Tá? Da mesma forma, nós queremos entender ou vamos buscar uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre o homem rural, tá? A composição da ruralidade, o que compõe, o que forma e o que determina o rural e o não rural. Okay? Então, essa perspectiva vai nos colocar diante de uma série de teorias, de uma série de questões, tá? Justamente que nos vão o que vai nos proporcionar, né, entender melhor este meio. Vejam só, pessoal, por que, por exemplo, no curso de agronomia, por que seria interessante nós trabalharmos e entendermos acerca de antropologia e sociologia rural? Veja só, se eu estou pensando aqui na formação de indivíduos, né, que vão atuar de maneira prioritária, majoritária, no meio rural, com o homem do campo, né, com a produção agrícola, ou estando à frente da produção agrícola, da extensão rural, enfim, das mais variadas formas de atuação, mas basicamente e elementarmente nós vamos ter sempre como aquele que está à nossa frente, o nosso objetivo, o homem do campo, nada mais normal e nada mais salutar, nada mais importante do que entendermos quem é essa pessoa. Tá? Eu não posso olhar apenas o agricultor, a pessoa que mora lá no campo, como mais uma pessoa, ou talvez alguém que vai consumir o meu serviço, alguém que vai consumir o meu produto. Não, eu tenho que ter essa possibilidade de estabelecer uma análise e um estudo mais global, mais amplo. Tá? Então, se eu consigo entender a perspectiva social, tá, do homem do campo, se eu consigo entender a perspectiva antropológica do homem do campo, certamente eu conseguirei desenvolver uma atividade muito mais qualificada. Tá? Então, essa é, em linhas gerais, né, o objetivo de nós trabalharmos, então, sociologia e antropologia rural. Ok? Mas vejam só, antes de mais nada, e de maneira introdutória, urge nós, talvez, para podermos entender essa questão sociológica e antropológica do homem rural, fazermos uma análise um tanto quanto rápida, tá, e sucinta da história da agricultura. Tá? É muito importante estudarmos, então, a história da agricultura para poder entender como se dá ou como se deu a constituição sociológica e antropológica do homem do campo ou da ruralidade. Okay? Então, se nós vamos analisar historicamente
o elemento agricultura, o elemento rural, nós vamos aqui nos remeter lá para até 10 mil anos antes de Cristo, né? No período classificado pela história como Paleolítico, tá? E nós vamos ver um período histórico da humanidade, tá? Onde não existe, né, a partir de estudos paleontológicos, né, não existe até esse momento nenhum resquício, um indicativo de que exista ou tenha existido agricultura naquele período. Ou seja, não existe nenhum registro de que no período paleolítico se tenha desenvolvido a agricultura, ou seja, a capacidade do homem de cultivar a terra, a capacidade do homem de estabelecer criações de animais sob o controle dele. O que se tinha aqui era um homem totalmente dominado pela natureza. O que tínhamos aqui, basicamente, era o homem que coletava os frutos da natureza, caçava. Nós tínhamos aqui um homem nômade, né, que vivia em determinado local. Quando se extinguia a alimentação ou os elementos oferecidos pela natureza, ele simplesmente se mudava e ia para outro lugar para caçar, pescar, coletar, tá? Então, nessa perspectiva, não existe nenhum vestígio, ou seja, período até 10 mil antes de Cristo, nós não temos a perspectiva, tá? Nós não temos a perspectiva da agricultura ou de indícios que possam indicar que o homem ele começa a perceber que ele consegue dominar a natureza. Não, ele é totalmente dominado pela natureza. Da mesma forma, na sequência, historicamente falando, nós vamos então adentrar no chamado período neolítico, né? Nesse período, então, é onde surgem os primeiros, na verdade, indícios de agricultura, tá? Ou seja, aí se tem indícios de que o ser humano ele passa da atividade coletora para a atividade agrícola. Ao invés de simplesmente coletar, ele começa a cultivar. E nesse período também é onde o homem ele abandona a característica nômade, tá? E passa a adotar uma característica sedentária, ou seja, ele fixa a residência. Porque no momento que ele começa a produzir, ele vai ter que fixar sua residência, ele vai ter que manter-se em determinado local para cuidar daquela produção. Tá? Então vejam só, e acaba ocorrendo também uma mudança, e muito interessante também nesses dois níveis, tá? Do papel, e aqui antropologicamente e sociologicamente falando, isso é muito importante, do papel do homem e da mulher nessas duas perspectivas. Por quê? Porque no período paleolítico nós temos o quê? A mulher que coleta na natureza e prepara os alimentos, tá? Prepara a alimentação, e o homem que caça, pesca, né? E entrega lá para a mulher coletar. No período neolítico, nós vamos ter uma perspectiva em que, quando se começa a cultivar, a mulher ela é responsável pela semeadura, pelo cultivo, tá? E o homem ele passa a ser responsável pela criação dos animais, tá? Então, depois essa forma de organização social ela vai sendo levada adiante, e com o passar do tempo ela vai se transformando, e a gente vai fazer uma análise posterior de como é que se dá os papéis hoje do feminino, do masculino, do ponto de vista sociológico e antropológico. Tá? Mas veja só, nesse período neolítico, então, em que região do mundo isso aconteceu? Aonde que a agricultura ela surgiu? Tá? Então vocês devem lembrar lá das aulas de história de vocês, tá? Que existiu o chamado crescente fértil. Né? O crescente fértil, então, ele é tido como o berço da agricultura. O que é o crescente fértil? O crescente fértil é o que hoje nós entendemos pelo Golfo Pérsico, aquela região que fica entre o rio Tigre e Eufrates, tá? E também parte do Egito, o vale do rio Nilo. Então, essa região é a principal representante do período neolítico do ponto de vista da agricultura. Tá? Além
do Crescente Fértil, nós podemos citar ali a China, nós podemos citar a Índia e nós podemos citar, e não podemos esquecer, da América tropical. Tá? Quando se fala em América tropical, nós estamos nos referindo basicamente ao México e ao Peru, as culturas incas e astecas. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos ter aqui a chamada composição da origem da agricultura. Tá? A agricultura ela vai se originar, então, nessa perspectiva. O que se produzia? Tá? E isso se dá, o período neolítico, ele se dá a partir aí de 8.000 a.C. Tá? O que se produz? O que se produzia ali? Tá? Então nós vamos ver que basicamente lá no Crescente Fértil, aquela região do Golfo Pérsico ali, nós vamos ter a produção do trigo, o começo da produção do cultivo do trigo, da cevada, da lentilha, da ervilha, da oliveira, da pareira, tá? Os parreirais. Nós vamos ver ali no Nilo, tá? Essa parte do Egito também, além da parreira, além também da oliveira, nós vamos ter ali a questão da cana-do-açúcar, nós vamos ter ali a questão do café também sendo desenvolvida, sendo cultivada pelas pessoas. Nós vamos ter lá na China o arroz e a soja, principalmente. Nós vamos ter lá na Índia o inhame e a banana, né, como elementos de cultivo daquela época. E nós vamos ter aqui na América, tá, com as culturas incas e astecas, o México, no Peru, ali nós vamos ter o desenvolvimento do cultivo do milho, do cultivo do feijão, do cultivo da batata, do cultivo da mandioca, além de outras, tá? Mas essas talvez são as principais. Ok? Então, aqui no período neolítico nós temos a origem, tá? Propriamente dita da agricultura ou da organização social em torno da agricultura, em torno de uma perspectiva mais sedentária, tá? De sociedades sedentárias, porque naquele contexto as sociedades elas se organizavam totalmente em torno dessa produção agrícola, que seria a vinculação à produção de alimento, era o que se tinha. Tá? Então, nós podemos dizer que elas eram totalmente agrícolas, essas formas de organização social. Tá? E elas vão se dar a partir aí dos anos 8.000, tá? Antes de Cristo. Okay? E elas têm uma importância, então é necessário percebermos como que se dá essa organização lá no começo, né? Como mencionado antes, o papel do homem e da mulher nessas sociedades, e como que ela vai se transformando no decorrer da história. Porque nós vamos ter essas concepções, né? Ou essa perspectiva do neolítico, né? Que ela vai se prolongar, historicamente falando, do ponto de vista da agricultura, por um bom tempo. Tá? Nós vamos passar aqui, chegar lá no período medieval, por exemplo, ainda, e a forma de agricultura, tá? Agricultura feudal, tudo isso, ela tem os mesmos princípios, ou seja, ocorre uma evolução, ocorre, né, o surgimento de equipamentos, né, que facilitaram o cultivo, a produção, mas basicamente ela ainda segue as diretrizes neolíticas, né, de produção. Tá? Vai se começar realmente a ter uma outra perspectiva de agricultura no período moderno, na Idade Moderna. Por quê? Porque nesse período surgem estudos, na verdade, surgem pesquisas que acabam impactando diretamente nesse domínio do ser humano em relação à natureza, em relação a cultivar. Por exemplo, nós podemos citar aqui que lá em 1627, né, o belga Almond ele vai sugerir, por exemplo, que os vegetais eles surgem da água. Uma concepção meia estapafúrdia hoje, os vegetais são puramente água, surgem puramente da água, ele vai dizer, tá? Mas é o início de um
de uma inquietude, tá? Que é bem característica da cientificidade moderna, tá? Tanto é que na sequência vai surgir lá o Lavoisier, que vai dizer, não, peraí, ó, a matéria orgânica presente nas plantas, elas têm composição de carboidrato e oxigênio, né? Depois lá o Kuebel, lá em 1741, ele vai desenvolver a teoria dos humos, tá? Vai dizer, as plantas retiram da terra a matéria, elas obtêm o carbono, na verdade, a partir da matéria orgânica do solo. É ali que surge o carbono que é composto lá, que o Lavoisier mencionou, né? Ele vai justificar. Bom, já se tem essa ideia do carbono presente, né? O Senebier ele vai trabalhar a ideia da fotossíntese. Ele vai primeiramente desenvolver a teoria da fotossíntese, a teoria aceitável da fotossíntese, né? E em 1900 o Salles ele vai criar e vai defender e vai propor a teoria da transpiração das plantas, né? Podemos dizer aqui um ciclo da água interior à planta, como é que se dá, né? Como é que ela faz a extração e como é que ela dá destino para isso. Então vejam só, essas descobertas elas demonstram primeiro antropologicamente um ser humano, uma mudança na postura humana no sentido de buscar a cientificidade, tá? Buscar a cientificidade, buscar conhecer aquilo que se está fazendo, e isso tem uma importância gigantesca, tá? Quando eu quero dominar a natureza, e por fim também implica numa postura nova diante do resultado dessa produção. Então, essa nova lógica, né, científica, né, que envolve o homem moderno, né, a sociedade moderna, ela acaba tendo uma grande implicação no período contemporâneo, tá? Que é o período que vivemos até a atualidade. Por quê? Porque vejam só, quando o ser humano então ele começa a dominar o cultivo, né? Ele começa a dominar a agricultura e ele começa a intensificar isso, começa a estabelecer uma produção maior do que aquela que se dava do ponto de vista natural, tá? Do ponto de vista que se deixasse a natureza produzir, ou seja, se exige mais do solo, nós vamos ter no período contemporâneo um aumento populacional, tá? Uma queda na fertilidade dos solos, porque você vai exigir mais produção dele sem repor, né? Ou porque não se tinha técnicas muito elaboradas de se falava da matéria orgânica, se falava do carbono, mas não se, né, das demais propriedades já, né, mas não se tinha perspectiva de reposição disso, então você tem um empobrecimento, né, lá no começo do período contemporâneo, um empobrecimento do solo e você vai ter então, consequentemente, uma escassez de alimento. Isso provoca a necessidade do homem se reinventar nessa perspectiva. Bom, se temos já essa possibilidade, né, da ciência estar ao nosso lado, então a usaremos para que consigamos produzir mais e melhor. Então nós vamos ter aqui no período contemporâneo, basicamente lá no final do século XVIII, tá, a implementação ou o começo de implementação e de estudos que vão dizer que, olha só, a agricultura ela necessita de sistemas de rotação de cultura, por exemplo. Nós precisamos lá plantas forrageiras, capins, leguminosas, né? Nós precisamos a integração da pecuária com a agricultura, enfim, tá? Nós precisamos devolver fertilidade ao solo, fazer com que o solo consiga recuperar sua fertilidade. Isso, tá, ficou conhecido a nível mundial como a primeira revolução agrícola, porque o homem deixa única e exclusivamente de retirar do solo, tá, até porque ele se esgota, tá, e ele começa a pensar perspectivas de tentar repor a fertilidade desse solo para poder. Então, aqui se constrói uma nova perspectiva para o homem do campo. Tá? A agricultura não é simplesmente retirar, a agricultura tem essa mão dupla. Tá? E isso vai se dar, pessoal, isso vai se dar desde o surgimento da agricultura, se nós levarmos isso em consideração, 10 mil anos. Tá?
10 mil anos até que se tenha essa perspectiva. Tá? Então, nós não estamos falando de um vácuo de tempo aqui de 5, 10, 20, 30 anos, 60 anos, 80, né, dos antepassados. Não, nós estamos falando de um vácuo de tempo aqui de mais ou menos 8 mil antes de Cristo até os anos 1900, passados 1900. Entende? Então, nós temos aqui, nesse período todo, a perspectiva da agricultura como retirar, né, você conseguir dominar a natureza e conseguir fazer com que ela produza. A partir do período contemporâneo que se vai se ter essa ideia, não, mas nós temos que repor o solo para que ele consiga nos fornecer em quantidade necessária. Ok? E daí nós vamos ter também aí a partir do final do século XIX, começo do século XX, uma perspectiva daí sim muito mais revolucionária, que é o que ficou conhecido como a segunda revolução agrícola, né? Que nós vamos ter aqui uma perspectiva, a Europa com uma escassez de alimento, né? Porque aquelas técnicas e táticas da primeira revolução, elas né, surtiram um efeito, mas não estavam dando conta do aumento populacional, da necessidade de alimento, principalmente na Europa. Se vive uma escassez de alimento muito grande. Então aqui o homem, né, a ciência, ela acaba descobrindo aqui os fertilizantes, a questão do melhoramento genético, a questão do desenvolvimento das máquinas, né, mais complexas, mais precisas, tá? E aqui então nós vamos ter o surgimento do que se conhece hoje por agricultura industrial, por agricultura química, por agricultura convencional. Então aqui é uma perspectiva do homem antropologicamente falando, a agricultura, né, se até então ainda ela tinha ainda como base muitas vezes as crenças, não que hoje não exista, existe, e isso é um assunto bem importante a ser debatido na sociologia e antropologia rural, mas hoje aqui a agricultura independente, podemos dizer assim, do tamanho da propriedade ou do quanto se produz, de quanta terra se cultiva, a questão tecnológica ela se mostra essencial. Tá? Ela se mostra primordial. O domínio das técnicas e das tecnologias, tá? Se falarmos na agricultura convencional, se falarmos na agricultura orgânica, né? Ambas elas necessitam estar diante daquilo que há de mais tecnológico, de mais inovador, independente da forma de produção. A ciência, né, ela ocupa um lugar agora para o homem do campo, tá, para a perspectiva do rural, ela desenvolve um papel importante, podemos dizer, central nessa perspectiva. Okay? E isso nós vamos perceber também se nós olharmos dentro de uma perspectiva de Brasil, né, focarmos agora de maneira mais específica para o Brasil, nós podemos ver como isso se dá também aqui. Se lá no período colonial, fizermos um resgate histórico bem breve aqui, no período colonial, no período imperial, tudo isso, nós vamos ver que a agricultura, obviamente, ela era a base, né? Primeiro mais extrativista, tirando o pau-brasil, depois a introdução da cana-do-açúcar, do café, enfim, né? E as lavouras que foram se formando, as culturas que foram se implementando, até a consolidação da matriz agrícola que nós temos no Brasil de uma maneira muito diferente, de uma maneira muito complexa. Ou seja, eu não posso dizer que o Brasil são várias perspectivas agrícolas diferentes, o centro-oeste, o sul, o sudeste, o nordeste, o norte, tá? São perspectivas agrícolas diferentes, tá? E todas elas têm a ver, tá? Ou todas elas são explicáveis a partir de um estudo, a partir de uma análise socioantropológica, que nós vamos desenvolver também e que vamos ter esse tempo para fazer isso. Ok? Então, nesse primeiro momento, então, a partir desse resgate histórico, da história da agricultura, se pode ter uma base, né, de quão complexo é falarmos da sociologia e da antropologia, porque ela traz consigo uma carga histórica considerável. Tá?
A agricultura, se nós podemos falar de indústria, né, a partir de 1500, 1600, 1700, a partir da Revolução Industrial, de agricultura, nós falamos a partir do período neolítico, 8000 a.C. Tá? Então, historicamente, a carga histórica que nós vamos perceber na sociologia e na antropologia é muito grande. Tá? Então, muitas vezes, hoje ainda, o homem do campo, ele carrega heranças, né, dos seus antepassados que a gente nem tem como mensurar da onde surgiu, como, por exemplo, o domínio do calendário lunar para fazer o plantio. Muitas vezes, coisa ultrapassada, né? E a gente sabe que não é bem assim, a gente não pode simplesmente menosprezar esses conhecimentos. Tá? A ciência ela é importante, a ciência ela desenvolve um papel muito importante hoje, mas diante do ponto de vista socioantropológico nós temos que ter esse olhar mais abrangente, mais que envolve mais essa cultura do campo, esse elemento chamado ruralidade.